Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal, gente. O vídeo de hoje vai ser o vlog da semana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e agora são 23h52. Hoje foi um dia que eu fiz muita coisa, mas nenhuma delas foi leitura, não deu tempo, infelizmente. Mas hoje eu fui na minha nutricionista, né? De lá eu já fui para a academia e a minha nutricionista da Herbalife, voltei a tomar os produtos, né? Porém, agora eu estou num acompanhamento diferente, eu não vou substituir mais a refeição, né? Na verdade, eu vou incrementar o shake na refeição para me dar mais saciedade. Dessa vez, eu espero conseguir chegar no peso que eu quero, né? Então, de lá da Herbalife, eu já fui lá pra academia. E da academia, já voltei pra casa e comecei a estudar aqui os meus conteúdos, né? As minhas apostilas da faculdade de letras. Então, eu peguei a aula 1, né? De formação cidadã contemporânea. Já guardei, inclusive, a primeira apostila na minha pasta. E também estudei aula 1 e 2 de produção textual, né? Então, tá aqui, eu pedi pro meu pai imprimir essas aulas aqui, porque eu vou ter prova presencial, então eu quero estudar, né? E pra estudar, quando é presencial, eu prefiro ter o material físico, né? Do que ele online, que eu posso fazer anotação, né? Eu sou mais a pessoa do papel mesmo, sabe? Então, tá aqui tudo impresso, né? As apostilas de cada aula, né? Então, hoje eu estudei 3 aulas aí, né? 2 de produção textual e 1 de formação cidadã contemporânea, né? E depois eu já fui pra academia, já fiz... Não, calma. Opa, buguei. Não, depois que eu cheguei da academia eu fiz isso, tá? É que hoje a rotina foi um pouco diferente, eu tô confundindo as coisas. Tá, depois que eu cheguei da academia eu fiz isso, né? Conversei um pouco com meu namorado também e jantei e também fui pro balé. Hoje eu tive aula de balé e eu posso dizer que eu estou tentando me adaptar com a nova escola. Parece que eu tô conseguindo, tô gostando de ir. As pessoas lá são legais e bem amigáveis, então eu tô amando ir e também tô me sentindo desafiada a tentar, né, nessa nova escola que é bem mais como é que fala? Esqueci a palavra, gente. Que eles são bem mais pra frente, né? Então, eles são mais avançados, né? Então, eu tô gostando bastante de ser desafiada. Então, basicamente é isso. De leitura, eu não li nada, mas eu tinha que ter lido, né? Eu tinha que ter lido até a página 347 de O Conde de Monte Cristo. E também até uma certa página que tá ali no outro planner na agenda, de Mil Batidas do Coração, né? Esse livro daqui era Cass, pela editora seguinte. Esse livro aqui ficou pendência da semana passada, que eu não consegui terminar. Na verdade, não foi pendência, na verdade, eu consegui concluir as metas da semana passada, só que ele ficou pra terminar essa semana, tá? Então, ficou isso aqui. E as metas pra essa semana são, então, né? Ler até a página 571 de Um Conde de Monte Cristo. Por enquanto, eu tô na página 341, tá? Então, tem muita coisa ainda pra ler essa semana, tá? E também terminar Mil Batidas do Coração. Se der tempo, eu já vou começar um outro livro que tá na minha TBR do mês de abril, que tá ali. Eu não vou mostrar ele agora, tá? Mas é isso. Vou contar mais ou menos essa história, né, nesse take aqui, pra vocês, né, entenderem o que tá acontecendo, porque eu contei no vlog passado, né? E se vocês não assistiu o vlog passado, você não vai entender nada desse livro. Aqui a gente tem a Anika. A Anika, ela é uma princesa que tá num reino que é o reino de... Que agora eu esqueci o nome, né? Kadir. É o reino de Kadir, ela é a princesa, né? E ela é a segunda na linha de sucessão, porque o primeiro é o irmão dela, né? Então, tem essa história. E a gente tem aqui o outro reino, né? Que, no caso, é o reino inimigo deles, tá? Que é o reino do castelo. Eu não lembro qual que é o nome do reino deles, mas o castelo eu sei. Que é o Castelo Vocino, tá? Então, eu acho que é no mesmo reino, mas é um outro castelo, né? E aí, aqui a gente vai ter o Lennox. E o Lennox, ele é um guerreiro, né?
um soldado que vive ali no castelo. A mãe dele é meio que amante do rei, né? Porque o pai dele morreu, inclusive o pai do Lennox morreu nas mãos dos Cadiers, né? Que no caso foi a mãe e o pai da princesa Anika, né? E a mãe dela morreu nas mãos do Lennox, que a mãe dela, o Lennox matou a mãe dela, né? Quando a mãe dela foi capturada. E o que acontece? Nesse palácio, né, do Lennox ali, que o Lennox vive, né, como soldado, eles estão em falência, né? Então, a gente tem aqui o reino dos Cadiers e o reino ali do castelo, que tá em falência, eles acusam os Cadiers, né, do reino ali da princesa Nika, de ter roubado a coroa deles, porque na verdade aquele reino era deles, né? Então tem toda uma história, toda uma política por trás disso, né? Que o livro vai explicando muito bem pra você, né? Então, tem isso. Só que, quando a princesa Nika é de repente sequestrada pelo Lennox, ela é levada até ali as masmorras do castelo que está em ruínas, né? Só que ela consegue fugir. Ela foge de lá e quando ela tá na floresta, o Lennox ajuda ela a fugir, né? Porque acontece que eles têm uma química, né? Então eles já estão se gostando, né, ali. Só que eles são de reinos inimigos, né? Então eu tô numa parte em que o rei, né, o pai da Anika, propõe que eles querem paz, né? E que vai levar presentes para o reino ali do Lennox. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? E que os dois reinos estão em conflitos. Então não vai ser muito bem presentes que o pai dela tá levando ali pro povo lá dos Lennox, né? Então, acontece uma guerra aí, e eu tô numa parte que os dois estão presos numa caverna, né, tentando sobreviver a um furacão barra terremoto que tá acontecendo ali na ilha, né, porque a batalha foi pra uma ilha, né, então eu tô nessa parte. E, assim, eu tô gostando bastante. Eu achei que esse livro ia ser mais um livro, porque, assim, eu li uma série de livros muito parecidos de fantasia. Então, primeiro foi The Kiss of Deception, depois foi Princesa das Cinzas. Então, foi livros muito parecidos em que a princesa é sequestrada, tem toda aquela coisa de boa moça, né, não sei o que lá, e princesinha, né, e que não sabe se virar. Então, tipo, esse tipo de coisa. Só que aqui não, a gente tem uma princesa guerreira, e esse livro quebrou totalmente as minhas expectativas, que eu estava bem baixas, assim, ele superou, sabe? E foi no nível que eu achei muito bom, e esse aqui já tá com 7 minutos de... Mas tudo bem. Então, foi num nível que superou minhas expectativas, porque eu achei que seria mais um livro de princesinha, né? Só que não, a princesa que ela é guerreira, como diz aqui o rótulo, né? Do livro. E a primeira parte em que ela foge das mãos ali do carcereiro dela, né? Que no caso é o Lennox, eu achei essa parte demais e bem diferente dos livros de princesa que a gente encontra, né? Que a princesa é sequestrada e tudo mais. Então, assim, por enquanto tá sendo uma ótima leitura, tô gostando bastante. Esse livro é gordinho, né? E esse livro quem escreveu foi a Kiera Cass, né? E da Kiera Cass eu já li A Seleção, A Sereia e Prometida, tá? Então, eu gostei bastante desses livros. Essa aqui é uma proposta bem diferente, né, da pegada da Kiera, e eu tô gostando muito, tá? Então, desse livro, eu dei quase uma resenha aí pra vocês, esse livro aí, né? E em relação ao Conde de Monte Cristo, eu tô numa parte aqui em que o Dante, ele já está se disfarçando de personagens, né? Pra ele poder sobreviver e criar uma nova vida. Afinal, ele fugiu da prisão, ele conseguiu fugir, né? Então, já se passou muito tempo desde que ele fugiu, vários anos. E ele continua forasteiro, foragido no caso, forasteiro não, foragido, né? E ele tá criando a sua nova vida ali, né? Então, tá muito bom, uma leitura muito boa. Bem gostosa também de se ler, viu? Você lê com calma, assim, fazendo um estudo, é muito bom, tá? Então, gente, deixa eu parar de falar, que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz nesse take, né? Então, depois eu falo com vocês, gente. Beijo pra vocês e até daqui a pouco.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e agora são 10h38. E, gente, ontem à noite eu finalizei Mil Batidas do Coração. Gente, 5 estrelinhas, favoritado, gostei bastante. Achei, assim, que foi uma fantasia incrível. Aqui a gente não tem magia, só que a gente tem um cenário mais de época, assim, sabe, mais histórico, né? Então, gente, eu amei, gostei bastante. Eu já contei um pouco dela no último vlog, e nesse vlog aqui também, no último take, no primeiro take, que foi gigante, né? Então não vou falar muito mais a respeito, não vou falar mais a respeito desse livro, né? Mas tá aqui, indico pra vocês, se vocês gostam de fantasia, quer dar uma diferenciada, um pouquinho, assim, sabe? Porque eu achei que ele quebrou um pouco, ele superou, na verdade, as minhas expectativas, né? Porque eu achei que ia ser uma fantasia assim padrãozinha, e na verdade a princesa aqui, que é a guerreira, ela é incrível, muito boa, tá? Então tá aqui mais um livrinho finalizado. Primeiro livro finalizado do mês de abril, tá bom? Então, em relação ao Conde de Monte Cristo, ontem eu consegui ler um capítulo, então eu parei na página 346, tá? Tô bem atrasada com esse livro, estou me sentindo bem mal com isso, porque eu achei que eu ia conseguir na semana passada colocar ele em dia, mas eu não consegui. Mas enfim, estou tentando ler ele com calma, afinal ele merece ser lido com calma, né? Porque ele é um senhor livro, né? Então, tá aqui. Hoje também eu já estudei, ontem também eu estudei o Descomplica e tanto também a faculdade, que foi essas folhinhas que eu mostrei para vocês eu colocando na pasta. Então, isso foi as apostilas que tem em cada módulo lá da faculdade, tanto na matéria de produção textual, quanto na matéria de formação cidadã contemporânea, né? Então, eu estou tentando estudar 3 folhinhas dessa por dia para terminar logo. E já marquei uma das provas presenciais também, já marquei. Então, é isso. Ontem também fui para academia, hoje eu também vou, e hoje eu tenho aula de balé, tá? Então, como eu já terminei a meta de leitura desse livro aqui, eu pretendo hoje tentar dar continuidade o máximo que eu conseguir de Conde de Monte Cristo, tá? Pra tentar logo chegar na meta que eu preciso, tá bom? E é isso. Então, um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é sábado, dia 11 de abril e agora são 18h48. A última atualização que eu fiz foi quarta-feira. Depois eu não vim falar aqui com vocês de novo, né? Eu só gravei uns takes aí da minha rotina, do que eu fui fazendo. Desde quarta-feira, então, eu havia terminado aquele livro que eu estava lendo, né? Que foi Mil Batidas do Coração, certo? Já iniciei outro, que é 50 Tons de Cinza, já mostrei pra vocês, né, da E.L. James, pela editora Intrínseca. Por enquanto, a respeito desse livro, não posso dizer muita coisa. Eu sei que eu comecei a assistir o filme, só que eu não terminei porque eu queria ler os livros, né, no caso, é uma trilogia. E eu sei que tem a visão do Christian Grey também, que eu também quero ler, tá? Então, eu só li o primeiro capítulo, eu parei na página 18. Eu tô literalmente na cena inicial, que assim que é exatamente bem clichê, assim, nos romances hot, né? Eu vi a campanha tocando, mas é meu tio que tá testando. Enfim, então, a cena exatamente clichê, assim, bem clichê que tem nos romances, que é quando a Anastácia, ela cai, né, de 4, literalmente, na frente do Christian Grey, e ele fica, né? Então, eu parei literalmente nessa cena, que é uma das cenas principais inicial aqui do livro, né? E a que é mais engraçada, assim, que eu acho que foi do filme, né? Que eu dei muita risada. Então, por enquanto, eu posso dizer que é a mais engraçada porque eu não li o restante do livro, mas eu acho que vão ter cenas aqui mais engraçadas e cenas bem quentes também, tá? Então, é basicamente isso que eu posso dizer, né? Aqui a gente tem, então,
o início, assim, né, não o início, mas a parte, assim, dos hot, né, em que esse livro foi muito famoso, né, que tem a parte do BDSM aqui também. Então, assim, é bem interessante pra quem pratica, tá? Pegar umas dicas, assim, né? Então, desde quarta-feira, na quinta, minha mãe veio pra cá, a gente foi almoçar no shopping, tá? E eu comi lá na frutaria, né, do shopping que tem aqui perto de casa, frutaria é o nome do restaurante, tá? Onde eles servem comidas mais saudáveis, né? Então eu pedi uma salada Caesar ali com molho de iogurte, tava muito gostosa, e um suco também que tava muito bom. Depois teve sorvetinho da Batio de latte, só que eu não gravei, tá? Mas enfim, eu esqueci. Foi muito rápido, comi muito rápido, gente, tava muito gostoso. Eu fiz uma mistura do açaí deles com o de morango, que é o sorbet, né? E o sorbet de maracujá, que ficou ótimo, ficou muito gostoso. Então, foi isso que eu fiz na quinta-feira. De lá pra cá também eu estudei as matérias da faculdade, que foram aquelas apostilas que vocês me viram guardando nas pastas, né? Na pasta. E também estudei Descomplica, porque tava precisando. E também pra dar uma adiantada, porque eu tô bem atrasada com Descomplica também. Eles colocam muitas matérias pra estudar, assim. E quem tem dois ramos de estudo, fica meio que impossível você dar conta de tudo. Porque eu tenho a faculdade e o Descomplica agora, então eu tenho que estudar os dois. Então tá um pouco complicado de gerenciar esse meu tempo, assim, para essas duas coisas. Então, às vezes, uma coisa fica faltando, né? Às vezes, muitas vezes, a leitura, ou muitas vezes, um dos estudos, né? Mas eu tô tentando dar conta de tudo e eu tô tentando gravar pra vocês aqui também. Então, vou seguir lendo com esse livro aqui, vai ser a minha leitura, assim, da vez. E em relação ao Conde de Monte Cristo, que ele está parado desde então aqui, né? Da última vez eu acho que eu atualizei vocês, eu parei na página 346, né? Então, não li mais nada dele e pretendo ler algum dia desses aí, porque as minhas leituras do mês estão bem atrasadas, eu só terminei um livro e hoje já é dia 11, então eu tô bem atarefada com as leituras e estudos também. Então, é isso. Hoje eu tive aula de balé, porque na quarta-feira eu não tive. Eles meio que remarcaram pra hoje, porque amanhã, domingo, eles vão apresentar no teatro, né? E como eu entrei nova nessa escola, não vou poder apresentar também, tá? Então, foi isso. E amanhã também eu vou ir numa apresentação de teatro, só que não é da minha escola. E eu vou no balé da Bela Adormecida, né? Que vai ser no Ballet of Lights. Balé. Alguma coisa assim, né? Que é o balé de LEDs, né? Que eles colocam as luzinhas nas roupas e vão dançando e tem aquele efeito mágico. Então eu não vejo a hora de ir. E amanhã eu vou pra casa do meu namorado cedo também. Então é basicamente isso que vai acontecer, tá? Acho que eu não vou conseguir gravar nada lá no teatro, nem vou tentar pra não ser expulsa, né? Mas enfim, é isso. Depois eu falo com vocês. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é domingo, dia 12 de abril, e agora são 20h35. E eu cheguei agora do passeio que eu fiz com meu namorado, eu já fui pra casa dele, a gente almoçou lá, só que depois a gente foi no teatro assistir aquele balé de luzes que eu falei, né? Eu mostrei um pouquinho da gente no teatro, não podia gravar nada sobre o espetáculo, infelizmente, mas foi uma experiência incrível. O balé todo foi assim, no escuro ou com baixa luz, sabe? Pouca luz assim. E para ver bem as luzes de LED, né? E essa foi a graça do espetáculo. Então, gente, foi incrível. Foi uma experiência que assim, eu recomendo para vocês, né? Ainda mais se você é bailarino, bailarino, eu recomendo você ter essas experiências de ser espectadora, sabe? De assistir, né? Em teatros, a balés, né? Então, eu recomendo isso porque você vai adquirindo até mesmo para o seu próprio repertório, tá? Então, gostei bastante. Depois a gente passou no shopping, comemos aí no restaurante, né, que vocês viram, no América. E depois ele me deixou aqui e foi isso o dia de hoje. Já tô bem cansada, vou editar esse vlog
Vou fazer o Reels também, os Shorts pro YouTube. E já vou descansar, porque amanhã é um longo dia, né? E, assim, não programei para acordar cedo, mas vou acordar aí por volta das 9 horas, mas isso será para o próximo vlog, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês e até os próximos vídeos.